E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de dois pontos fundamentais aí que pode te ajudar a você tomar alguma decisão. Olha, a gente sabe que é muito difícil para algumas pessoas e é difícil mesmo tomar algumas decisões. Algumas pessoas ficam transtornadas, inclusive elas ficam abaladas emocionalmente, ficam numa dúvida assim feroz, procrastinam essa decisão, deixam de conseguir alguma oportunidade que estava ali para conseguir no caminho delas. Então, isso pode acontecer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, ou também tem aquele outro lado, daquelas pessoas que tomam as decisões assim diariamente, elas já estão acostumadas a tomar essas decisões, elas estão mais preparadas, inclusive aí se de repente elas trabalham em algum lugar, algum cargo de chefia, ou alguma gerência, ou algumas atitudes que elas precisam realmente estar tomando decisões o tempo inteiro, né? Questões de saúde, questões aí mais pragmáticas, e também tem aquelas outras pessoas que também elas tomam muitas atitudes por impulso, elas não pensam direitinho, né? Elas não dão tempo de reflexão, elas não fazem a introspecção necessária e acabam tomando decisões de impulso que muitas vezes abalam aí não só a vida delas, a vida de outras pessoas, depois elas se arrependem, elas gostariam de ter pensado um pouquinho mais, sentido mais a situação, né? Equalizado mais as afetividades, os sentimentos, as emoções. Então, dois pontos fundamentais aí quando a gente está falando de decisão, lembrando sempre que decisão é um processo de cisão mesmo, né, de divisão. A gente tem aquela frase lá, né, cada escolha é uma renúncia, então a gente tem consciência que na maioria das vezes, toda vez que a gente ali vai tomar uma decisão, a gente está deixando alguma outra coisa de lado, né? Ou a gente tem que realmente optar por dois caminhos, se não mais, né? Outros caminhos também, outros esteios, outras trilhas. Então, o processo de decisório, ele traz em si essa divisão, né? Essa dicotomia, esse paradoxo que muitas vezes a pessoa tem que se encontrar ali e tentar decidir entre um ou outro, às vezes ponderar o que é melhor, o que é pior, o que tem mais benefício, o que tem menos benefício, e muitas vezes a pessoa não está ali preparada racionalmente, ou ela não tem essa habilidade racional, né? E muitas vezes também não tem o equilíbrio emocional e sentimental para seguir aí um caminho que ela precisa decidir. Às vezes é uma escolha de trabalho, às vezes é uma questão de mais simples do dia a dia, pode ser também algo do relacionamento, algo das amizades. Então, esse processo decisório também está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agora, dois pontos fundamentais para a gente pensar no processo decisório é o seguinte: o primeiro deles é a gente pensar que as coisas talvez não tenham o seu ideal, talvez a gente não encontre o ideal daquilo que a gente está procurando. Então, como a decisão ela está muito ligada no nosso processo de ter certeza, né, de certeza da escolha, a gente gostaria de ter a certeza, né? Então a gente vai buscando nessa certeza o ideal, né? O que seria o mundo ideal mesmo para que eu pudesse ter certeza dessa escolha, dessa decisão e saísse desse processo de dúvida. Então, o primeiro deles é a gente tentar se libertar desse ideal, dessa sensação da gente ter uma certeza inabalável. Porque certeza mesmo, quais são as certezas que a gente tem realmente assim da nossa vida, né? A gente só tem uma, mesmo que é o fim das nossas vidas, né? É a nossa passagem, a nossa morte, etc e tal. Então, quando a gente tem consciência desse processo mesmo, das certezas que a gente tem na vida, a gente pode tentar pelo menos se libertar um pouco do ideal, sabe? De você ficar muito preso, da gente ficar muito preso na certeza de decidir. A gente vai ter que compreender mesmo que essa vida é uma vida de imperfeições, inclusive esse é o outro ponto que eu gostaria de falar sobre o perfeccionismo, mas a gente perceber que essa vida transitória, as coisas elas vão se arranjando, elas não são exatamente do modo que a gente gostaria que elas fossem, tem as nossas interpretações, as narrativas, os nossos desejos, né, as nossas aspirações. Então, o primeiro ponto é a gente pensar
e refletir em tentar se libertar dessa idealização de uma certeza mesmo no que a gente vai escolher. E a gente ponderar, na realidade, o que seria de mais benefício e o de menos benefício, né? A gente pode até se utilizar de um gráfico, fazer uma tabela mesmo e a gente ir pontuando para ajudar mesmo a nossa cabeça, se a gente tiver algum tempo, né, de reflexão. Às vezes a gente precisa de uma escolha muito rápida, né, assim, de bate-pronto, mas se a gente tiver um tempinho para reflexão mesmo e conseguir baixar um pouco, respirar e colocar até isso no papel, faz uma tabelinha e coloca assim, o que realmente seria assim nessas escolhas que eu poderia fazer, o que traria mais benefício, o que traria menos benefício, né? Ou que realmente eu teria que pagar um preço muito alto para fazer essa escolha, ou se eu não fizesse essa escolha, eu teria que pagar esse preço de uma outra forma. Então, a gente se libertar dessa idealização. O segundo ponto que está muito ligado a isso é a gente tentar se libertar do perfeccionismo, no sentido da nossa cobrança. Porque muitas vezes quando a gente tem uma escolha para a gente fazer, a gente fica se cobrando se a gente está realmente seguindo o caminho ali perfeito para nós e talvez para as outras pessoas que estão envolvidas nessa nossa decisão. Então a gente conseguir se libertar desse perfeccionismo que a gente muitas vezes busca e que está muito ligado ao ideal também, né? Será que existe realmente algo perfeito que a gente possa encontrar ou a gente possa realizar? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? A gente batalha, a gente tenta, a gente se esforça, mas a gente se libertar do ideal, do perfeccionismo, vai ser um grande passo para a gente conseguir sair da dúvida e de repente a gente encontrar um caminho aí de resolução, né, de tomada de decisão mais fácil, mais consciente, menos preso aos abalos emocionais e as discussões mentais que a gente pode fazer, porque a gente pode ficar murmurando, né? Assim, a nossa mente fica repetindo e repetindo e repetindo, qual será? Será que eu fiz bem? Será que era isso mesmo que eu deveria ter feito? Eu poderia ter seguido outro caminho? Então, esses dois pontos fundamentais da gente se libertar da ideia do perfeccionismo e se libertar do ideal da nossa escolha mesmo, talvez aí, eu acredito que com certeza pode nos beneficiar e trazer uma certa libertação, né, desse processo de dúvida que muitas vezes a gente pode ficar procrastinando ou sofrendo ou se debatendo demais para decidir pequenas coisas ou grandes coisas na nossa vida, e aí a gente pode mesmo, se a gente tiver um tempo para pensar e colocar no papel, né? Porque quando a gente coloca no papel as coisas, né, escrever mesmo, ou você escreve, ou usa seu bloco de notas do seu smartphone, mas você visualiza, dá uma respirada assim no nosso processo cognitivo. A gente sai da abstração mental e a gente começa a colocar as coisas mais palpáveis na nossa frente. E essa coisa palpável pode ajudar a nossa atitude, a nossa forma pragmática de viver. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui no joinha, compartilha com quem você quiser, deixa o seu comentário e segue aqui o canal. A gente se vê num próximo vídeo, um abraço e até lá!